nasceu o Imperador Francisco José. Catarina Scratch é uma daquelas figuras que parecem ter saído de um roteiro de cinema. Uma jovem atriz talentosa que conquistou os palcos do Teatro de Viena, enfrentou os desafios de um casamento conturbado e, de forma inesperada, tornou-se confidente, companheira do Imperador Francisco José. Em meio a tragédias pessoais e o colapso do Império, a Catarina se manteve como uma presença discreta, porém indispensável na vida de um dos homens mais poderosos da Europa. Oi, coroados e curiosos, eu sou a Steph e hoje vamos falar da amante do Imperador Francisco José da Áustria, que provavelmente foi aceita e respeitada pela Imperatriz Sissi, sua esposa. Sim, que loucura! Hoje vamos falar da sua história. Bora lá! Catarina Scratch nasceu no dia 11 de setembro de 1853 em Baden-Baden, perto de Viena, na Áustria. Baden era o lugar perfeito para quem queria relaxar e aproveitar suas famosas águas termais, conhecidas desde os tempos dos romanos. Além disso, a cidade atraía tanto a elite do Império Austro-Húngaro quanto as famílias da classe média alta que buscavam um ambiente tranquilo e cheio de cultura. Filha de Anton Scratch, um comerciante respeitado, e Anna Scratch, uma dedicada dona de casa, a Catarina fazia parte de uma família de classe média emergente. Desde pequena, ela já mostrava que tinha um lado criativo e sensível. Fascinada por histórias e teatro, ela se destacava pela curiosidade e amor às artes. Baden, com suas conexões culturais com Viena, ajudou a moldar sua paixão, especialmente com salões literários e peças de teatro que inspiraram a jovem sonhadora. Enquanto a Áustria do século XIX vivia entre a tradição e a modernidade, Viena se destacava como um polo cultural. E para Catarina era o lugar que ela podia realizar seus sonhos artísticos. Durante a escola, ela já brilhava em peças e recitações, recebendo muitos elogios. Embora o teatro não fosse uma carreira comum para mulheres de sua época, sua família apoiou sua decisão de seguir esse caminho. Com 16 anos, a Catarina decidiu se dedicar ao teatro, deixando para trás as expectativas convencionais de um casamento e da vida doméstica. Então, com a bênção de seus pais, a Catarina se mudou para Viena e começou a estudar atuação formalmente. Na cidade, a cena teatral estava fervendo, com teatros renomados como o Burg Theater. Apesar dos desafios, desde a competição acirrada até os preconceitos contra atrizes, a Catarina logo se destacou. Ela tinha uma elegância natural e um talento único para expressar emoções, o que chamou a atenção nos palcos. Começando com pequenas produções, ela rapidamente conquistou seu espaço nos teatros vienenses. Mesmo em peças modestas, o seu brilho era impossível de ignorar e sua carreira no teatro estava apenas começando. Catarina era uma jovem determinada, pronta para enfrentar qualquer desafio em busca de seus sonhos nos palcos de Viena. Aí, no início dos anos de 1870, ela teve uma grande virada na carreira. Um convite para entregar ao elenco do famoso Burg Theater, o teatro imperial austríaco, que era o sonho de qualquer ator da época, e para ela marcou um divisor de águas. Ela se consolidou como uma atriz promissora e finalmente conquistou o reconhecimento que merecia. Depois de estar em um dos maiores teatros da época e por ser cheia de talento, ela acabou ultrapassando as fronteiras de seu país. Em 1872, ela obteve sua primeira posição permanente em Berlim, no Reino da Prússia, onde alcançou muito sucesso em um longo período. Logo depois, ela recebeu uma oferta do Strade Theater em Viena. Suas performances lá fizeram dela uma protagonista. Mas a vida pessoal da Catarina começou a tomar rumos diferentes. Em 1879, ela se casou com Niklaus
Marquis von Ittip, um diplomata charmoso e respeitado do Império Austro-Húngaro. A sociedade vienense ficou eufórica com o casamento, vendo a união de uma atriz talentosa e um diplomata influente como uma combinação perfeita. No início, tudo parecia um conto de fadas. A Catarina fazia malabarismos para equilibrar sua carreira com os compromissos de ser a esposa de um diplomata, enquanto Nicolaus acompanhava com orgulho suas apresentações no teatro. O casal chegou inclusive a ter um filho em 1880. Só que, como todo bom drama, os problemas logo começaram a aparecer. Seu marido tinha uma reputação de galanteador e, com sua vida social intensa, ele escondia flertes e relações extraconjugais. Não demorou muito para que os rumores chegassem aos ouvidos da Catarina. Para uma mulher tão dedicada e apaixonada por sua carreira e vida pessoal, essa traição foi um golpe duro. Catarina, mesmo desiludida, tentou salvar seu casamento com Nicolaus. Ela mencionava a amigos próximos o quanto era difícil lidar com as infidelidades do marido e sua ausência constante. Mas, com o tempo, os conflitos aumentaram e não teve jeito. A separação era inevitável. Eles não se divorciaram abertamente, mas viveram vidas separadas desde então, e a Catarina decidiu algo super ousado para a época: viver de forma independente. Em vez de voltar para a casa dos pais ou procurar outro marido, ela começou a se sustentar com seu trabalho no teatro. Isso mostrava como ela era moderna e determinada. Ela não só reconstruiu sua vida, como se firmou como uma mulher forte e que não deixava as normas sociais ditarem o seu destino. Depois de uma apresentação convidada em Nova York, ela retornou a Viena em 1883. Mais uma vez, ela celebrou um sucesso após o outro e se tornou uma das atrizes mais populares de seu tempo na Áustria. Como membro proeminente do Teatro de Viena, ela foi convidada para todos os grandes festivais, incluindo o Baile dos Industriais em 1885, onde pela primeira vez, além de uma audiência em 1883, teve uma conversa mais longa com o imperador Francisco José. Depois de uma apresentação teatral no castelo de Kremlin, na Morácia, para o czar russo Alexandre III, os artistas presentes foram convidados a conhecer os monarcas. Nessa ocasião, a Catarina conheceu Assisi pela primeira vez, que, a partir de então, promoveu o contato entre a atriz e o imperador. A Catarina, aos 32 anos, já era famosa nos círculos teatrais e aristocráticos, mas o encontro com o imperador mudou tudo. Francisco José, com 55 anos na época, era um homem sobrecarregado pelas responsabilidades de governar um império enorme e vivia um casamento distante e infeliz com a imperatriz Elizabeth da Áustria. Como eu já comentei em vários vídeos sobre essa família e sobre a vida da Assisi, que se você não viu, vai lá ver, ficou óbvio que ao conhecer a Catarina, o imperador encontrou algo que não tinha há tempos: companhia genuína e momentos de paz. Francisco José ficou encantado com a graça, o charme e a inteligência de Catarina, e ela percebeu nele um homem profundamente solitário, escondido atrás da sua rigidez imperial. A amizade começou com encontros casuais em eventos sociais, mas logo se transformou em algo mais profundo. Com Catarina, o imperador se sentia à vontade, relaxado, e podia compartilhar seus pensamentos sem medo de ser julgado. Catarina tinha um dom muito bom: sabia ouvir, dar conselhos e oferecer conforto. Essa conexão emocional era a base da relação dos dois. E olha, mesmo com fofocas e rumores, o relacionamento deles era muito tolerado e aceito na corte, porque ela era a rainha da discrição. Diferente de outras mulheres ligadas a monarcas, ela nunca tentou se envolver em política ou usar sua posição para ganhos materiais.
Nada de escândalos ou confusões nos bastidores do poder. Esse comportamento discreto fez com que até os críticos mais duros respeitassem a Catarina. E também ela nunca tentou substituir o papel da Imperatriz Elizabeth da Áustria, a esposa do imperador. Ao contrário, ela parecia compreender e respeitar a posição da Sissi como esposa e figura pública. Curiosamente, a Elizabeth Assisi, que era famosa por seu espírito livre e sua aversão às obrigações da vida na corte, ela parecia então aceitar a presença da Catarina na vida do Francisco José. Embora Assisi raramente estivesse presente em Viena, preferindo viajar e viver longe do marido, ela reconhecia que a Catarina oferecia ao imperador algo que ela não podia ou não queria proporcionar: companhia constante e apoio emocional. Isso é tão explícito que Assisi convidou o pintor Heinrich von Angeli para fazer um retrato da Catarina pro imperador. E quando eles estavam lá, o imperador lhe contou aonde estava passando o verão e a convidou para visitá-lo na frente da Sissi, que não se importou. Por isso que eu sempre digo que eu acho que a Sissi nunca amou Francisco José, porque aceitar esse tipo de coisa é algo bem estranho. Aí chegamos nos anos de 1890, que foram um verdadeiro pesadelo para o Francisco José. Além das pressões políticas e sociais que estavam desmoronando o Império Austro-Húngaro, ele também enfrentou tragédias devastadoras em sua vida pessoal. Os nacionalistas fervorosos de várias etnias ameaçavam a unidade do Império, enquanto conflitos diplomáticos com outras potências europeias só complicavam ainda mais as coisas. O imperador, sempre dedicado ao dever, começou a sentir o peso da solidão e da sobrecarga, e as coisas pioraram ainda mais. O primeiro grande golpe veio em 1889 com o trágico episódio de Merling. Seu único filho homem, o arquiduque Rodolfo, foi encontrado morto ao lado de sua amante, Maria Vetsera, em um pacto de suicídio. Mais ou menos eu falei sobre isso em outro vídeo. Não bastava perder seu herdeiro direto ao trono, mas também o escândalo trouxe vergonha à família imperial. O Francisco José, já conhecido por ser reservado, se isolou ainda mais, enquanto a Sissi também ficou devastada pela tragédia. Um detalhe é que no momento que o imperador foi avisado do que aconteceu, a Catarina estava ao seu lado. Mas o destino ainda não tinha terminado de testar o imperador. Em 1898, a Sissi morreu de forma brutal. Durante uma viagem à Suíça, ela foi assassinada por um anarquista italiano que a esfaqueou. Apesar do casamento ser distante emocionalmente, a morte da Sissi foi um golpe duro para o Francisco José. No meio de tantas tragédias e crises, quem permaneceu ao lado do imperador foi a Catarina Strati. Enquanto Francisco enfrentava um império à beira do colapso e um coração cheio de luto, a Catarina ofereceu a ele algo raro: apoio emocional e uma amizade genuína. Para um homem cercado por protocolos rígidos e isolamento, a Catarina foi uma das poucas pessoas que lhe trouxe algum tipo de conforto e estabilidade. A natureza do relacionamento entre a Catarina e o imperador continua sendo um tema de debate entre os historiadores. Ninguém sabe confirmar se foi uma amizade profunda ou um romance que incluiu aspectos físicos. Diversas teorias foram propostas ao longo dos anos, cada uma baseada em evidências fragmentadas, relatos da época e análises do comportamento dos dois. Antes de eu falar sobre isso, eu não estou passando pano para amante. Mas se você já sabe como a Sissi era, até é justificável, eu acho. Não sei se eu digo justificável, mas eu acho que o imperador precisava de uma companhia que a própria Sissi aceitava que não podia dar, ou não queria dar. Enfim, uma das interpretações mais defendidas é que o relacionamento dos dois era platônico.
Segundo essa teoria, Catarina servia como uma confidente companheira emocional para Francisco José, preenchendo a lacuna de sua vida causada pelo casamento distante com Assisi. Essa teoria é sustentada pelo caráter reservado do imperador e o comportamento da Catarina, que sempre evitou qualquer gesto público que pudesse comprometer sua reputação ou a do imperador. Ela manteve uma postura discreta e não se envolveu em escândalos, o que seria esperado caso a relação tivesse um caráter mais apaixonado e físico. Por outro lado, há historiadores que acreditam que a relação foi romântica e sexual. Embora Francisco José e Catarina fossem discretos, eles não escaparam de comentários e rumores na sociedade de Viena. Porém, não há nada documentado que seja explícito em relação a isso. Outros historiadores acreditam no meio termo, que no começo foi sexual, mas com o passar dos anos se tornou uma amizade. Quando eu terminar o vídeo, você me diz o que acha. De qualquer forma, o Francisco José expressou sua gratidão pela Catarina de uma forma nada básica, presentes generosos. O maior deles foi uma vila em Bad Ischl, a famosa cidade termal onde a corte imperial passava os verões. Esse presente não foi apenas uma demonstração de carinho, mas criou um refúgio para os dois. Na vila, o imperador podia escapar das pressões da monarquia e curtir momentos de paz. Lá, longe do caos de Viena, eles passeavam e passavam o tempo caminhando pelos jardins, conversando à beira do lago e aproveitando pequenos momentos de tranquilidade. Algo raro na vida do imperador, que era cheio de responsabilidades e tragédias. Apesar da proximidade óbvia com Francisco José, a Catarina nunca tentou ostentar poder ou influência política. Ela manteve sua vida discreta, continuando a se dedicar às artes e participar de eventos culturais em Viena. Sempre elegante e cautelosa, sabia como navegar entre os círculos aristocráticos sem causar escândalos, o que apenas reforçou sua posição como uma companheira de confiança para o imperador. Enfim, essa relação da Catarina e do imperador Francisco José durou até o fim da vida dele em 21 de novembro de 1916. Era o auge da Primeira Guerra Mundial e a perda abalou profundamente a Catarina. Claro, após a morte dele, ela se retirou ainda mais da vida pública. Com o colapso do Império Austro-Húngaro em 1918, o mundo ao redor da Catarina mudou drasticamente. A Áustria virou uma república e Viena, que antes era o coração de um império grandioso, enfrentou tempos difíceis. Mesmo assim, a Catarina manteve sua dignidade, vivendo com independência financeira e o respeito que construiu ao longo dos anos. Nos anos seguintes, a Catarina dedicou-se a causas religiosas e filantrópicas e viveu no Palácio Königswarter, que herdou de seu falecido marido. Ela também fez uma última aparição no mundo da atuação em um filme mudo em 1920. Na década de 1930, Catarina foi assediada por jornalistas que queriam que ela contasse sobre o seu relacionamento com Francisco José. Ela sempre respondia: eu sou atriz, não sou escritora e não tenho nada a dizer, porque nunca fui uma Madame de Pompadour ou uma Madame de Maintenon, referindo-se às duas amantes dos reis franceses. Em seus últimos anos, a Catarina se tornou profundamente religiosa. Todos os dias, ela visitava os túmulos do Francisco José e da Assisi, lá na cripta imperial em Viena. Ela, ao final das contas, faleceu em 17 de abril de 1940 em Viena, aos 86 anos. Sua vida extraordinária atravessou mudanças enormes na Europa. E ela é lembrada hoje não só como uma grande atriz, mas como uma figura especial e querida na história da monarquia austríaca. Sua relação com Francisco José transcendeu as normas da época, trazendo ao imperador momentos de humanidade em meio à solidão de seu posto. Mesmo décadas após a sua morte,
a Catarina continua a fascinar os historiadores e apaixonados pela história austríaca. Ela é um elo entre o glamour do Império Austro-Húngaro e a fragilidade das figuras que o sustentam, simbolizando como arte, poder e história se misturam em vidas extraordinárias. E agora, me conta, o que você acha desse relacionamento? Foi amizade, sexual ou ambos? E eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, lembra de seguir o canal. Nós temos vídeos todos os dias às 19 horas. Um beijo e até o próximo vídeo.